E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos estudar ela, né? A Valesca, nossa querida Valesca. Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no Setup JJ. Aqui são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais, que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, com o objetivo de ajudar o próximo, com o objetivo de evolução, de nos tornarmos melhores a cada dia. A nossa filosofia aqui é o Kaizen, né? Cada dia melhor, tá bom? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde o objetivo principal nosso é interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado, no objetivo de auferir o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o nosso slogan: grandes ganhos, pequenas perdas. Ou seja, quando ganhar, ganhar muito, e quando perder, perder muito pouco, tá? A tela simplificada e analítica do setup é essa, né? Nós trabalhamos com esses indicadores aqui, tá? Indicadores esses que eu faço alusão a engrenagens de um relógio suíço, né? Porque um relógio suíço genuíno, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, ou seja, ele dá a hora certa, ele dá o timing, né? E essa é a nossa busca com os nossos indicadores, tá? Nós estamos aqui no vídeo de número 140, ou seja, temos mais 139 vídeos aqui para trás, né? Disponíveis aí, todos abertos, sendo que temos vídeos específicos falando sobre cada indicador, tá? Sobre as médias móveis, sobre as bandas de Bollinger, sobre o MACD e a nossa forma única e própria de interpretação e visualização do MACD no próprio gráfico aqui nas médias, né, no gráfico de preços, tá? Sobre o volume com a nossa média aritmética, sobre o JJ Index, como é que foi desenvolvido, o porquê que ele está aí, como é utilizado, o C650 também, o Fibonacci, o Triple Screen, as figuras gráficas, o candlestick, o movimento de preços, análise técnica, price action e, sobretudo, a principal peça de qualquer setup, que é o peopleware, né? É o ser humano, somos nós, ou somos nozes, né? A gente aborda aqui essa questão, tá? Com relação à disciplina, né? E a gente nomeia aqui o tripé da disciplina, que é a disciplina técnica, que é conhecer as ferramentas, ter cultura de mercado, ter cultura gráfica, ter cultura de múltiplos, ter cultura principalmente do mercado que você opera. Você precisa saber as nuances e os detalhes do mercado que você opera e dos indicadores que você usa, né? É o mínimo, né? Precisa ter disciplina, e esse estudo não para nunca, né? Isso é uma coisa constante, tá? São as raízes que a gente sempre tem que estar cultivando, sempre tem que estar adubando com novos conhecimentos, né? Com novas coisas boas. A disciplina física, porque a gente precisa ter saúde para operar, tá? A gente precisa dormir bem, por exemplo, a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter uma boa saúde, inclusive para acordar disposto, né? Com poder de concentração, né? Quem acorda todo dia cansado, infelizmente não vai ter uma concentração esperada, né? Para estar em alto nível, né? E também a disciplina emocional, né? Que aborda a nossa vida como um todo, desde as pessoas que a gente convive e que nos dão essa saúde ou não emocional, né? Até a questão de problemas às vezes, né? De ansiedade, de depressão e por aí vai, né? É preciso ter esse tripé da disciplina então, tá? É importantíssimo, isso faz toda a diferença, pois tudo que a gente é fora do mercado vai ser refletido nos nossos resultados, dos nossos investimentos, tá bom? Eu tenho deixado em todos os nossos vídeos essa tela aqui, é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? Todos sabem, mas para quem não sabe,
O Fibonacci é uma técnica criada pelo chefe, né, pelo Marco Aurélio Rossi, tá? Que ele nos deixou de presente, né, essa herança muito boa, tá? Onde a dinâmica são os prováveis caminhos que o preço cumpre, né, a partir dos níveis traçados, né? E eu deixo essa tela aqui para que quem quiser tirar um print e guardar aí consigo, está aí, né? Todos nós do Fibonacci Club, por exemplo, geralmente temos essa imagem aqui impressa e colada na mesa de trabalho da gente para em qualquer momento dar uma pescadinha ali, ver, né, conferir, confirmar, tá bom? Vamos para estudos então de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no Setup JJ. Primeiramente eu quero trazer aqui um breve histórico da empresa, né? Vale SA já chamou-se Vale do Rio Doce, tá? SA. Hoje simplesmente Vale SA. É uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logísticas do país. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel do mundo. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. O setor de energia elétrica, a empresa participa com consórcios e atualmente opera 9 usinas hidrelétricas no Brasil, no Canadá e na Indonésia. Em 2008, a empresa chegou a ser a 33ª maior empresa do mundo, de acordo com o Financial Times de 2008, e a maior do Brasil em volume de exportações. Em 2009, a marca e o nome fantasia da empresa deixaram de ser Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, e passaram a ser apenas Vale SA, nome pelo qual sempre foi conhecida nas bolsas de valores, né? Então a razão social da Vale é Vale SA, né? Nomes anteriores, né? Companhia Vale do Rio Doce, que foi o nome dela de 1942 a 2007. Ela é uma empresa de capital aberto, tá? O slogan dela, Vale para um mundo com novos valores, né? Ela tem ações negociadas na B3 com o ticker Vale 3, tá? Eu quero lembrar aqui que no passado, até 2018, se eu não me engano, ainda existia Vale 5, né? Eu operei muito Vale 5, tá? Porém, a partir desse ano, ela entrou no novo mercado, né, da B3 e passou a ter somente as ações ordinárias nominativas com esse ticker, Vale 3, tá? Na Bolsa de Nova York, ela tem o ticker Vale, né, VALA. Na Latbex, XVALO, tá? E XVALP, tá bom? Ela é uma empresa da atividade de mineração, logística, energia e siderurgia, tá? É uma sociedade anônima, foi fundada em 1942, ou seja, tem 81 anos, em Itabira, Minas Gerais, né? Ou seja, ela é uma empresa mais longeva ainda do que a Petrobras, né? Nós analisamos ontem Petrobras, está o vídeo disponível aí, e Petrobras esse ano faz 70 anos, né? Vai completar 70 anos. A Vale já tem 81 anos de atividade. Os fundadores da companhia foi o Brasil, sob a presidência, o governo brasileiro, né? Sob a presidência de Getúlio Vargas, tendo como articulador principal. A sede atual da Vale é no Rio de Janeiro, né? Ela atua no mundo inteiro, tá bom, pessoal? O presidente atual dela é o Eduardo Bartolomeu, tá? E tem também o Luciano Stani, diretor financeiro, tá? Ela emprega em torno de 214 mil funcionários, e são dados de 2021, sendo que 72 mil são funcionários próprios e 55 mil no Brasil, tá? E emprega ainda de empregados indiretos, ou seja, terceirizados, 141 mil empregados, sendo que 115 mil estão no Brasil, tá? Os produtos dela: pesquisa, extração, produção e comércio de minérios,
geração de energia, transporte ferroviário e operação portuária. Ela tem várias subsidiárias, sendo a Vale Limited, Minerações Brasileiras Reunidas, a Samarco, né, que a gente sabe que teve o acidente lá em Minas Gerais, né, inclusive, até onde eu lembro e sei, está em recuperação judicial, a VL Multimodal, a MRS Logística, que inclusive tem ações na bolsa, né, a Companhia Siderúrgica do Pecém e a Ferrous Research, tá? Alguns dados aqui, apesar que eu vou trazer mais dados mais atualizados, tá? O valor de mercado dela em 2021 era 400 bilhões de reais, né? Os ativos dela giravam em 2021 em torno de 500 bilhões de dólares, tá? Ela tinha uma receita em 2020, teve uma receita em 2021 de 298 bilhões de reais, um lucro de 121 bilhões de reais em 2021, né? Ela foi fundada então em 1942 como Companhia Vale do Rio Doce. Nome usado até 2007, a empresa foi criada durante o governo Getúlio Vargas para a exploração das minas de ferro na região de Itabira, no estado de Minas Gerais. A Vale é hoje uma empresa privada de capital aberto com sede no Rio de Janeiro e com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Bolsa de Valores de Madrid, né, a Latbex, né, e na Bolsa de Valores de Nova York, integrando o Dow Jones Sector Titans Composite Index. Na Bolsa de Valores de Hong Kong, tá? E a Vale esteve listada de 2010 a 2016, tá? Opera em 14 estados brasileiros e nos 5 continentes e possui cerca de 2.000 quilômetros de malha ferroviária e 9 terminais portuários próprios. É a maior empresa no mercado de minério de ferro e Pelotas, posição que atingiu em 1974 e ainda mantém, e a maior produtora de manganês e ferroligas do Brasil. Além de operar serviços de logística, atividade em que é a maior também do país. A Vale consome cerca de 5% de toda a energia produzida no Brasil. Em 24 de outubro de 2006, a Vale anunciou a incorporação da canadense Inco, a maior mineradora de níquel do mundo, que foi efetivada no decorrer de 2007. Após essa incorporação, o novo conglomerado tornou-se a 31ª maior empresa do mundo, atingindo um valor de mercado de 298 bilhões de reais à frente da IBM. Em 2008, seu valor de mercado foi estimado em 196 bilhões de dólares pela consultoria economática, perdendo no Brasil apenas para a Petrobras, 287 bilhões, estando entre as 10 maiores empresas da América Latina. Em janeiro de 2012, no entanto, a empresa foi eleita como a pior do mundo em direitos humanos e meio ambiente pelo Public Eye Peoples, premiação realizada desde o ano de 2000 pelas ONGs, né, Greenpeace e Declaração de Berna. Na sequência, a empresa ficou marcada negativamente no Brasil e no mundo pelos desastres ambientais de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, ambas no estado de Minas Gerais. Nos dois casos, houve rompimento de barragens pertencentes à mineradora, deixando centenas de vítimas e desaparecidos em meio aos rejeitos da mineração. Isso é um pequeno pedaço da história da Vale, tá bom, pessoal? Eu também separei aqui alguns dados, né, de fundamentos. Eu costumava, né? Eu vou explicar aqui o porquê também nesse vídeo, vou trazer porque eu acho importante, legal vocês conhecerem. Está aqui o site do Fundamentos, né? Então a gente vê aqui, ó, Vale 3, né? Ações ordinárias nominativas, tá bom? Subsetor de minerais metálicos, né? O valor de mercado da companhia é 314 bilhões de reais.
O valor da firma, né, o valor da empresa está em 355 bilhões de reais, ou seja, o valor de mercado dela ainda está abaixo, né, do valor da companhia no geral, né? Ela fechou agora sexta-feira R$ 69,21, né, dia 19/5, sexta-feira passada, né? A mínima dela nos últimos 12 meses, ou 52 semanas, é de R$ 61,40, e a máxima R$ 95,89, tá? O volume médio dela é quase 2 bilhões de reais, né? E o número o balanço processado que nós temos aqui é com data do primeiro trimestre, né? 31/3/2023, tá? Olhando esses dados aqui, ó, então a gente vai ver aqui, ó, que a relação preço-lucro dela é bem favorável, tá? 3,81, né? 3,81%, pessoal, significa que em menos de 4 anos ela dá o lucro pagando o valor da ação, tá bom? Isso é uma relação preço-lucro muito interessante, tá bom? Aqui temos as oscilações, tá bom? Quem quiser olhe. Como falado, a fonte é esse site aqui, fundamentos.com.br, tá? É muito legal, tá? São dados interessantes a serem analisados, tá? Temos aqui várias relações, né? Inclusive LPA, ó, tá vendo? Margem bruta, tá? Margem EBIT, margem líquida, né? ROIC, ó, tá vendo? Liquidez corrente, tá bom? Capital de giro de ativos, ó, né? É bem importante, é bem legal olhar esses dados da empresa. A gente vê aqui também, ó, ainda do site Fundamentos, tá bom? Esses dados aqui importantes, o ativo dela está em torno de 445 bilhões de reais, as disponibilidades 24 bilhões e o ativo circulante dela em 73, quase 74 bilhões de reais, né? A dívida bruta dela gira em torno de 66 bilhões de reais, né? Se a gente fizer, ó, uma relação ativo circulante com dívida bruta, a gente vê que é uma empresa muito saudável, né, pessoal? E se vê a dívida líquida mais ainda, ó, 42 bilhões de reais, né? Patrimônio líquido 189 bilhões, né? Lembrando que o valor de mercado da companhia está girando lá, né? Aqui, ó, o valor da companhia no mercado está em 314 bilhões de reais, né? Ou seja, se a gente vê o patrimônio líquido, aí ela realmente já está dentro de uma relação ainda interessante, tá? Porém não tão subvalorizada quanto a Petrobras está, que nós analisamos lá, né? Ontem. A receita líquida dela dos últimos 12 meses girou em 213 bilhões de reais, né? Com margem EBIT de 85 bilhões e o lucro líquido de 82 bilhões de reais, né? Os últimos 3 meses, que é o primeiro trimestre agora desse ano, né, de 2023, a receita líquida foi de 44 bilhões de reais, né, arredondando, tá? Sendo que ela teve um lucro de 9,5 bilhões de reais, né? Um considerável lucro também, tá? Eu queria trazer para vocês essa outra plataforma aqui, que sempre foi uma plataforma muito legal que eu analisei, porém ela foi descontinuada a partir de 2021, mas eu só queria trazer como demonstração de uma forma muito interessante de análise nessa questão de múltiplos e tudo, que eu sempre achei muito legal e que eu acho uma pena a descontinuação, né? Essa plataforma aqui é essa aqui, ó, né? Pense Rico, tá? É o nome da plataforma. Ela ainda está lá com os dados, porém foram atualizados somente até 2021, e ela mostrava tanta coisa boa, pessoal. Olha aqui, ó. Ela mostrava aqui na abertura da companhia que você queria pesquisar, ó, o patrimônio líquido, ó, uma empresa com patrimônio líquido estável e com baixo crescimento, né, uma empresa grande e tudo. Lucro líquido, ó, a empresa reportando lucros expressivos, típico de empresa muito bem administrada. Dívida bruta, empresa com baixo endividamento, né? Ela é uma empresa apresentando uma alta distribuição de dividendos com relação à cotação.
ela é um sucesso, né? Continua sendo um sucesso. Lembrando que isso aqui são dados até 2021, eu vou mostrar ali, né? Uma empresa reportando o resultado operacional positivo durante os anos seguintes, né? O lucro consistente, né? Durante 5 anos seguidos, patrimônio crescendo durante um ano, patrimônio crescendo durante anos seguintes, né? E aí ela trazia essa aqui, ó. Ela trazia isso aqui pra gente, que é muito legal, olha. Um gráfico, tá vendo, ó? Com a relação preço-lucro aqui, ó, nessa linha verde, tá vendo? O lucro e prejuízos acumulados, ó, nessa linha rosa, tá vendo? Toda uma análise de várias coisas, de muitas variáveis, tá vendo, ó? Né? ROI, lucro, ó, tá vendo? Patrimônio líquido, né? Esse amarelo, ó, o patrimônio líquido crescente até 2021, né? Olha, margem bruta, essa geração de gráficos dela era muito especial. Ó, espero que ela seja recontinuada, tá bom? ROI, ó, tá vendo? Relação preço-lucro, né? Lucro líquido, ó, dividendos, tá vendo? Ó, né? Aqui ela trazia todo esse histórico aqui, ó. Peraí. Era aqui, ó. Aqui ela trazia todo esse histórico aqui, ó, da relação ano a ano, tá vendo? Inclusive por trimestre, ó. Tá vendo, ó? Em 2021, por exemplo, que é o último ano de dados, ó, ela traz não só a relação preço-lucro do ano de 2021, mas traz também, ó, a relação preço-lucro trimestre a trimestre, ó. Inclusive o quarto trimestre está com 0 aqui, né? Eu acho que ela não foi continuada nem até o quarto trimestre de 2021, infelizmente. Infelizmente mesmo. Porém, é um formato de análise, de acompanhamento de dados, assim, de múltiplos, tá? Que, poxa, para mim são um exemplo de controle. Quando eu trabalhava mais com a questão de abordagem de fundamentos, né? Eu tinha algo parecido, não tão completo, mas eu tinha algo parecido assim de controle e acompanhamento, tá? Porque a partir daqui você faz análises, né? Horizontais, verticais, né? Olha, outros indicadores, ó, patrimônio líquido, tá vendo a evolução do patrimônio líquido, ó, de trimestre a trimestre e de ano a ano, ó, tá vendo? Que coisa legal, que perda, né? Receita, ó, né? Despesas operacionais, tá vendo? Ó, fluxo de caixa operacional. Olha, que beleza que era. Bem, espero que ela seja recontinuada mesmo, essa plataforma. Só para vocês terem ideia, ó, aqui está a Petrobras, né, a Petronilda, que nós analisamos ontem, né? Eu não trouxe no vídeo da Petronilda esses dados, mas também estão disponíveis lá, tá bom? Essa plataforma aqui, né? Tá aqui o ticker, tá aqui até esqueci o nome, né? Mas tá aqui o endereço dela eletrônico, tá bom? Para quem quiser dar uma olhada lá, vale muito a pena, tem muita coisa rica. Infelizmente está atualizado até 2021 e eles pararam, né? Vamos lá. Voltar aqui para nossa análise, então, né? De estudos de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ, a maior mineradora do mundo, né, que é brasileira, tá? Aqui temos o gráfico, vamos acertar aqui, ó. Temos o gráfico aqui, então, mensal de Vale, né, no qual nós acompanhamos aqui, né, a evolução do ativo, né, do preço do ativo nos últimos 20 anos, ou seja, a partir de 2004, né? Então a gente tem aqui, ó, primeiro e segundo governos PT com Lula, né? E a fase da crise do subprime, né? Em 2008, tá vendo? 2007, 2008, né? E depois a empresa se recuperou, né? Porém, ela ainda dentro do governo PT, né? Que aqui foi o terceiro governo PT, tá lembrando que aqui, ó, em 2010 foi a entrada da Dilma, do primeiro governo Dilma, né? Nós temos aqui primeiro e segundo governos Lula, PT, e mais aqui para frente, primeiro e segundo governos Dilma, né? Tá? Então a Dilma entrou aqui, né? Ocorreu uma queda na época da crise do subprime, o ativo recuperou
E ele chegou a quase bater aqui o topo anterior, tá? Diferente da Petrobras, que formou uma linha de tendência muito clara de queda, né? Aqui não, aqui a partir ainda no governo Dilma, a Vale continuou a se recuperar e depois realmente começou a ter uma queda aqui, mas bem menos forte do que a queda da Petrobras, né? A gente sabe. Então aqui em 2015 e 2016, né, foi a queda da Dilma, entrada do governo Temer, e para ir para frente tivemos só linhas de tendência de alta, né? Apesar que agora estamos num momento aqui complicado. Trazendo também aqui de importante esse acontecimento aqui, né? Que foi a crise da pandemia, né? Tá? E aqui também, né? Nesse momento aqui, não é esse momento aqui, que esse momento aqui é de agora, né? Nós temos um topo triplo aí, eu vou mostrar, mas aqui também é o eleição, né? Que eu tenho trazido sempre isso aqui, que eu tenho observado que aconteceu em quase todos os ativos uma queda depois do segundo turno das eleições no ano passado, tá? Em novembro. Aqui nós temos um topo triplo, né? Feito, ó, no topo histórico do ativo, né? Que é esse ponto aqui, tá bom, meus amigos? Aqui, ó, onde ele bateu em R$ 96,18 e agora estamos aqui nesse ponto aqui, tá? De R$ 69,21, como falado antes, né? Atualmente a gente vê, ó, que as médias móveis de 200 estão apontadas para cima, a de 9,27 para baixo, ó, tá vendo? O MACD ainda é comprador, porém minguante, tá vendo? A força compradora está caindo, ou seja, a média de 9 está indo ao encontro da de 27, ok? A gente vê também, ó, que a banda de Bollinger aqui na alta fechou e ela começa a abrir aqui para queda, tá vendo? Ó, né? O preço rompeu a média de 9 e a de 27 já e deixou esse pavio aqui nesse candle aqui do mês de maio, ó, né? Vemos uma queda de volume também considerável, tá? JJ Index, ó, continua comprado, mas olha o PVT apontado para baixo. O que isso significa? Força compradora minguante também aqui a partir desse contexto aqui do indicador, né? E C650 já deu a venda mesmo, rompendo aqui a linha do 100, tá bom? Indo para o gráfico semanal, né? A gente vê mais claramente aqui o topo triplo, né? Que inclusive é no topo histórico do ativo. Engraçado que ele bateu praticamente como livro, né? No mesmo pontinho e caiu, né? Temos aqui as linhas de tendência de alta, né? Sendo que temos já a pá de ventilador, né? Ou seja, o ativo já testou uma vez e voltou aqui. Eu ainda não quis desenhar aqui porque a gente tem que observar algumas coisas nesse teste aqui. Se vai continuar caindo, se vai segurar nessa média na duzentona, né? Porque a duzentona é dura de romper. Se a gente vê, ó, o ativo tem, de sobremaneira, testado aqui por cima, ó, a média de 200 e continuado a alta, né? É uma linha de tendência de alta, apesar de estar segurando aqui nesse ponto. E a gente sabe que quanto mais é testado uma resistência ou um suporte, né? Nesse caso aqui é uma resistência, né? Aqui, né? Quanto mais é testado, mais força essa resistência adquire, né? Sendo que o preço agora, como falamos, está aqui em R$ 69,21, tá? A gente vê que tem um gap deixado aqui, um gap down, né? Sendo que a gente observa nos últimos tempos que Vale se tornou, né, um ativo de gap, né? De muitos gaps, tá? A gente nos gráficos diário e tudo vamos ter oportunidade semanal e de 60 minutos, a gente vai ter oportunidade de ver melhor isso. A gente vê aqui, ó, que a média móvel de 200, a duzentona, continua apontada para cima, mas já perdendo mais força, né? Segurando mais. As médias de 9,27 já estão apontadas para baixo, ou seja, o MACD vendedor e crescente, banda de Bollinger aberta para baixo, ou seja, volatilidade para queda, né? O volume deu uma caída, ó, porém ele deu uma recuperada aqui, está vendedor atualmente, né? E a gente vê aqui no JJ Index, aqui no gráfico semanal, né, de Vale, que o PVT já se colou aqui na média de 50, né?
e vamos ver aí se ele rompe para baixo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. A questão é que assim, o movimento da alta perdeu a força, né? E foi formada aqui uma LTB, né? Uma linha de tendência de queda. A gente vê que rompemos aqui esses níveis de Fibonacci, né? Ou seja, essa convergência de fibos aqui, o 76. O alvo do 23 está aqui, para mim está cumprido, porque está na região, né? Inclusive na região da média de 200. E a duzentona a gente sabe que é dura de romper. Porém, ela rompendo, ó, olha o próximo alvo aqui abaixo, né? Perto dos 50, né? Uma queda gigantesca isso aqui. É claro que tem outros alvos aqui nesse meio, né? A gente está olhando um gráfico semanal, né? A gente vê que o CCI também está vendedor aqui no gráfico semanal, né? E indo para o gráfico diário de Vale, né? A gente vê aquele terceiro topo, que é topo histórico, né? E o ativo está aqui agora, né? Então, a gente vê aqui, ó, no gráfico diário, mais claramente uma linha de tendência de queda, né? Uma LTB. A gente vê aquele gap down, né? E vemos vários outros gaps aqui, né? Que, como falado, Vale tornou-se um ativo de muitos gaps, tá bom, pessoal? Muitos gaps mesmo. É curioso isso. A gente vê aqui, né, alvos, né, de Fibonacci, ou seja, como falado no gráfico ali semanal, ó, ele rompeu o 76 do Fibo azul, rompeu o 76 do Fibo amarelo e está cumprindo esse filé mignon aqui, ó, né, esse 76,23, né, sendo que aqui, ó, ela fez uma falha de fundo, né, ela veio, voltou à média, voltou a cair, porém, ó, esse fundo aqui é mais alto do que o fundo anterior, tá? E rompeu a média de 50 a média de 9 para cima. Porém, esse último candle deixado aqui da sexta-feira, ó, estamos falando de gráfico diário, né? Cada candle é um dia e esse último candle aqui é o da sexta-feira agora, a última, né? Dia 19, tá? Ele voltou a cair, ó, e está querendo romper aqui a média de 9 para baixo de volta, sendo que o volume cresceu negativo também, ó, né? A gente tem aqui uma banda de Bollinger meio que querendo fechar, mas ainda aberta, tá? Média de 200 apontada para baixo, de 27 apontada para baixo e a de 9 virando de novo para baixo, tá vendo? Ó, MACD vendedor e começando a voltar a ser crescente, MACD 18 aqui, né? A gente vê aqui também, ó, o JJ Index vendedor e com o PVT, ó, apontado para baixo, de novo, tá vendo? Ou seja, crescendo de novo a força vendedora. E o CCI, que veio testar a linha do menos 100 aqui para virar para compra, ó, segurou e está colado aqui na menos 100, tá bom? Rompemos aqui essa linha de tendência de alta, né, no qual falamos lá, tá vendo? Que é a segunda pá do ventilador. A primeira está aqui, ó, né, que já foi rompida há um bom tempo, né, para baixo, tá vendo? O preço está testando aqui, inclusive, essa LTA por baixo, né, e voltando, né? Não chegou a romper de volta aqui, tá bom? E indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, né? Aqui a gente vê mais claramente a linha de tendência de queda, inclusive pelo fato, ó, deixa eu voltar aqui, porque eu quero mostrar isso aqui, porque isso é importante. Aqui a gente vê que a duzentona foi rompida para baixo, né? Diferente aqui do gráfico de semanal. Ainda o preço está acima da duzentona, porém, já no diário, ó, ela rompeu, né? Nós vamos olhar tudo isso aqui no contexto do ativo, mas é importante, tá? A gente ter essa visão agora, para a gente analisar o gráfico de 60 minutos lá, que aqui já rompeu a média de 200 abaixo, tá vendo? Inclusive ela já está virada para baixo aqui. E aqui também, nos 60 minutos de Vale, ó, a mesma coisa. A linha de tendência de queda, com a média móvel de 200 apontada para baixo, e o preço abaixo dela, né? Abaixo da linha da média de 200, tá? Aqui a gente observa aqui, ó, que o preço tem uma consolidação sim aqui, ó, né? Ele tem segurado aqui nessa região, tá? Já há algum tempo, né? Dentro desse mês de maio aqui, se a gente olhar, ó, né? A partir daqui, né? Ele entrou numa consolidação aqui. A gente tem observado e a gente sabe, né, que o ativo Vale
é muito suscetível à variação do minério de ferro, principalmente de Dalian, né, do porto de Dalian na China, que é o atual principal mercado de minério de ferro do mundo, né. A gente viu que nessas últimas semanas o minério de ferro tentou dar uma reagida aí no preço, né, porém ainda não está sendo suficiente para levantar o ativo de volta, né. A gente vê que ele tem segurado aqui nessa região, ó. Quando o ativo começa a fazer isso aqui, pessoal, muitas vezes é uma ótima oportunidade um padrão desse, tá bom? Porque você fica previsível, né? Fica previsível. A gente vê aqui, ó, que ele fez mais outro topo duplo aqui, ó, tá vendo? Né? Tá virando para baixo, ó. Quem sabe ele cumpre de novo aqui embaixo, né? No 67 mais ou menos, né? Entre 67 e 70, né, que ele tá indo, né? Tá bom? Aqui já no gráfico de 60 minutos a gente vê que teve uma alta de volume aqui considerável. O JJ ainda que está comprador, ó, mas olha o PVT indo em encontro da média de 50. Ele está comprador, mas minguante. E o C650 deu venda a partir daqui, ó, tá? C650 está vendedor a partir daqui, tá? Então a gente olhando o contexto do ativo, ó, a gente vê que ele testou 3 vezes esse topo histórico aqui, né? Dele. E caiu rompendo a média de 9,27, sendo que encontrou a de 200 aqui embaixo, a duzentona que ainda está apontada para cima no caso do gráfico semanal, né? Rompeu, né, a linha da tendência de alta, tá? Já para baixo e está segurando ali embaixo. Olhando o gráfico aqui do diário, né? A gente vê que ela já rompeu para baixo a média de 200, o que é um sinal importante de virada de tendência, tá bom? Sendo que ela segurou aqui nesse ponto, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Ela segurou aqui nesse ponto, ó. Onde pode ser um ponto importante para que ela segure mesmo, de verdade, né? Porque ela rompendo isso aqui, ó, né? Aqui abaixo desse fundo anterior, ó, é o rompimento também aqui da duzentona aqui no gráfico semanal, né? Vamos ver aí o que vem. Nós estamos vendo tendência de queda, né, a partir dos indicadores, tá? A não ser aqui no... Porém, eu sinto que o mercado tá segurando aqui o ativo nesse ponto, né? Tá segurando aqui o ativo nesse ponto por ser um ponto importante, ó. Fundo anterior, tá vendo? Abaixo da média de 200, tá vendo? E ao mesmo tempo o rompimento da duzentona aqui no semanal, né? Temos linhas de tendência, né, de queda, né, pessoal? Isso é inegável, né? Isso tá na cara aqui, né? Temos linha de tendência de queda. A gente, como falei, inclusive nessa semana passada, eu vi vários dias o minério de ferro fechando em alta lá em Dalian, tá? Então, é importante ter atenção, né? Temos indicadores já dando venda aqui no curtíssimo prazo, né? Aqui querendo fechar para venda, né? E aqui já vendido no diário, tá? Porém, muita atenção, muita cautela, tá? Não sei do posicionamento de cada pessoa aí. A gente sabe que a companhia, falamos no começo do vídeo aí sobre os indicadores dela e tudo, os múltiplos e tudo vai, os fundamentos, né? É uma empresa extremamente saudável, espetacular e tudo. Porém, tudo há seu momento, né? Não adianta estar certo na direção e errado no momento, tá bom? Então tudo isso tem que ser pesado aqui para a tomada de decisão de uma compra, de uma venda, de um position ou não, de um day trade, de um swing trade, tá? O ativo realmente é ativo de carteira, né? Vale sempre, desde que eu me entendo por gente, por trader, por operador de mercado, vale um ativo de carteira, como Petrobras também considero, entre outros aí, tá? Nossa Petronilda, nossa Valesca, né? Então é isso aí, meus amigos, de análise por hoje é isso. Uma boa mãe é a mãe que se torna desnecessária. Donald Woods Winnicott. É isso aí, meus amigos, do mesmo jeito que uma boa mãe é uma mãe que se torna desnecessária, um bom professor também é um professor que se torna desnecessário, e por aí vai, tá? Porque
acho que o único objetivo de qualquer transmissão de conhecimento é dar autonomia àquela pessoa que recebe, né? E o que a gente espera é sempre isso, que quem esteja recebendo o nosso conhecimento, nossa experiência, se torne melhor do que nós mesmos, tá? Isso é o que eu espero de cada um de vocês que assistem aos vídeos aqui, tá? Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você, zombando do sonhador. Napoleon Hill. Pense e enriqueça. É isso aí, meus amigos. A gente sabe que a gente precisa muito bem escolher quem vai ser mentor, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. E é importante também saber a quem dividir nossos sonhos, onde a gente quer chegar na vida. Às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas vão querer incutir em vocês os próprios limites que elas têm, né? Então, muito cuidado, né? Ousa alguma coisa se queres ser alguma coisa. Juvenal. É isso aí, meus amigos. No mercado, a gente tem muito isso claro, né? A gente precisa arriscar para ganhar dinheiro, né? Porém, o risco tem que ser medido. A gente fala aqui sempre grandes ganhos, pequenas perdas, né? A gente precisa ter gerenciamento de riscos, né? A gente sempre fala aqui da relação 3:1, né? Do risco-retorno, no mínimo, mínima, tá? E a gente fala sempre aqui também, inclusive, do gerenciamento de riscos, né? Gerenciamento de lucros, né? De saber não devolver o lucro também, né? A gente tem que ter um nível até de devolução de lucros. Quando começou a cair demais, zera dinheiro no bolso. Se tiver que entrar na operação, entra de novo. E é assim que a gente se torna ganhador consistente, né? Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Provérbios 9:8-9. Né? É isso aí, né? Acho que não tem tanta coisa a dizer, eu acho que o texto já se explica por si só, né? Não tive sorte, eu tive vontade e sempre acreditei no meu sucesso. É isso aí, meus amigos, né? Raízes, né? Sempre nossas raízes, né? Então cuidem, né, de suas raízes, sim, porque com grandes raízes a gente vai conquistar, sim, o nosso sucesso de forma consistente, tá? Água fura pedra, né? Assim a gente vai ter bons resultados com boas raízes, né? Tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Eu acredito que todo mundo aqui vai chegar na faixa preta, tá? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de bom a vocês, tá? Algo de novo, algo de velho, mas algo de bom. Que transforme, né? Que dê aquela pulga atrás da orelha que vai fazer você se tornar melhor ainda, né? Dentro da nossa filosofia que a gente segue, da filosofia do Kaizen, do melhoramento contínuo, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Água fura pedra. Os